No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um dos livros mais potentes e incômodos da filosofia política contemporânea, Necropolítica, de Achille Mbembe. Quando a gente fala em poder, normalmente pensa em leis, governos, democracia, mas Mbembe propõe um olhar muito mais sombrio. E se o poder hoje se manifestar principalmente através da capacidade de matar, seja com armas, com abandono ou com indiferença? E o pior, isso não acontece longe da gente, acontece aqui todos os dias. Se você curte reflexões assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente pro Conversa Fora. A obra Necropolítica, do filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe, é um dos textos mais influentes da filosofia política contemporânea, especialmente no campo dos estudos decoloniais, das teorias críticas da soberania e das discussões sobre violência racializada. Para que fiquemos todos na mesma página, estudos decoloniais são um campo de pensamento crítico que questiona os efeitos persistentes do colonialismo nas estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais e epistêmicas, isto é, nos modos de produzir conhecimento do mundo contemporâneo. Eles surgem principalmente a partir da experiência latino-americana, mas dialogam com vozes africanas, caribenhas e do sul global de maneira ampla. Em essência, os estudos decoloniais afirmam que, mesmo após o fim formal da colonização, as formas de dominação colonial continuam operando sob outras roupagens, por meio do racismo estrutural, do eurocentrismo, do extrativismo econômico, da desigualdade global e da desvalorização dos saberes não ocidentais. Publicado originalmente como artigo em 2003 e expandido posteriormente em formato de livro, Necropolítica propõe um deslocamento do eixo interpretativo sobre o poder moderno. Enquanto Foucault propôs a ideia de biopolítica, a gestão estatal da vida e dos corpos, Mbembe avança um passo adiante, ao analisar como a soberania moderna se articula pela capacidade de fazer morrer, governar por meio da produção sistemática da morte. Mais do que uma crítica à limitação do modelo Foucaultiano, Necropolítica propõe um diagnóstico das formas contemporâneas de dominação em contextos coloniais, pós-coloniais e capitalistas tardios, nos quais a morte, o extermínio e o abandono se tornam dispositivos centrais de governo. A obra emerge como leitura incontornável num momento em que a militarização da vida social, o racismo institucionalizado e a precarização da existência seguem crescendo em escala global. Mbembe formula o conceito de necropolítica dialogando criticamente com Michel Foucault, especialmente com as formulações do biopoder e da biopolítica apresentadas nos cursos do Collège de France e em História da Sexualidade. Para Foucault, a soberania moderna passa do direito de matar ao poder de fazer viver e deixar morrer. Mbembe parte dessa reflexão, mas propõe uma inflexão. Para ele, nos contextos coloniais e pós-coloniais, bem como nas zonas de exclusão racial e social do mundo contemporâneo, a lógica do poder não é apenas gerir a vida, mas exercer diretamente o direito de matar. Um matar ativo, seletivo e estrutural. A partir disso, Mbembe constrói uma genealogia crítica do poder moderno, que inclui autores como Carl Schmitt, Frantz Fanon, Giorgio Agamben e Hannah Arendt. A escolha metodológica é ensaística e transdisciplinar, alinhada às epistemologias do Sul e aos estudos pós-coloniais. A obra se estrutura não como uma pesquisa empírica convencional, mas como um ensaio filosófico, que atravessa diferentes campos do saber, da teoria política à história, da literatura à crítica cultural, articulando casos emblemáticos e exemplos históricos, como o apartheid, o colonialismo europeu, a ocupação da Palestina e os campos de concentração, para revelar a presença sistêmica de uma política da morte. Essa abordagem metodológica oferece amplitude interpretativa e força crítica, mas também impõe desafios. A ausência de sistematização empírica pode levar à generalização excessiva e a linguagem densa e filosófica demanda a atenção redobrada do leitor. Ainda assim, sua proposta é claramente filosófica. Mais do que descrever eventos, trata-se de produzir uma linguagem crítica capaz de nomear o inominável, o governo pela morte como norma política. A pertinência da obra de Mbembe se torna ainda mais evidente quando aproximada da realidade brasileira. O Brasil oferece um dos exemplos mais agudos de regime necropolítico em tempos de aparente normalidade democrática. A atuação policial nas periferias urbanas, o encarceramento em massa da juventude negra, a omissão deliberada do Estado diante da fome, da violência doméstica e da destruição ambiental
revelam a vigência cotidiana de uma lógica de extermínio que não é exceção, mas regra. O caso do Complexo Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde dezenas de pessoas foram assassinadas em ações policiais justificadas sobre o argumento de guerra às drogas, é apenas um dentre tantos episódios em que o Estado decide quem pode morrer, e a impunidade sistemática reforça a normalização dessa prática. Além disso, a gestão da pandemia de Covid-19 forneceu um retrato cruel do funcionamento da necropolítica em contexto institucional. A omissão programada do Estado brasileiro, especialmente diante de populações indígenas e periféricas, foi interpretada por diversos pesquisadores como uma forma de violência política estruturada em que a morte não é mero subproduto da desigualdade, mas uma tecnologia de poder voltada à manutenção de hierarquias raciais, territoriais e econômicas. Um dos principais méritos de necropolítica reside em sua capacidade de tensionar os limites da teoria política clássica, ao propor que o exercício do poder se dá cada vez mais por meio da capacidade de expor determinados corpos à morte. Mbembe desestabiliza noções tradicionais como soberania, cidadania e contrato social. Sua análise evidencia que, para muitos grupos racializados e colonizados, o Estado não é um mediador neutro ou protetor, mas sim um agente direto da violência e da exclusão. A obra é especialmente eficaz ao evidenciar o vínculo entre racismo e soberania. Mbembe argumenta que a produção da morte está diretamente ligada a processos de racialização. São os corpos negros, indígenas, migrantes ou considerados fora da norma que se tornam matáveis. Essa lógica se manifesta não apenas em contextos de guerra ou conflito, mas também em cidades como Paris, Joanesburgo ou Rio de Janeiro, onde a desigualdade espacial e a militarização da segurança pública reproduzem as dinâmicas coloniais em escala urbana. Apesar de seu poder analítico, necropolítica não está isento de críticas. Uma delas recai na generalidade do conceito. Em alguns momentos, a noção de necropolítica parece englobar tantos fenômenos, desde a ocupação colonial ao encarceramento, da guerra civil ao abandono estatal, que corre o risco de perder precisão analítica. Ao nomear tudo como necropolítico, o conceito pode se tornar tão abrangente a ponto de perder especificidade analítica. Outra questão é a ausência de uma teoria mais elaborada da resistência. Ainda que Mbembe aponte, de forma pontual, para práticas de dissidência e insubordinação dos corpos subalternizados, tais menções aparecem de forma periférica. Autores como Fred Moten e Saidiya Hartman, por exemplo, têm enfatizado que, mesmo sob regimes de morte extrema, surgem práticas de cuidado, afeto, solidariedade e arte que funcionam como formas de insurgência cotidiana. A ausência de uma elaboração mais sistemática sobre essas formas de vida que persistem sob a sombra da morte é sentida pelo leitor como uma lacuna. Ao propor o conceito de necropolítica, Mbembe não apenas elabora uma crítica teórica do poder, mas também oferece uma lente de análise com importantes implicações para os campos das políticas públicas, do direito e dos direitos humanos. Compreender que determinadas populações vivem sob constante ameaça de morte, por inanição, por armas de fogo, por negligência institucional, exige uma reformulação profunda das práticas e das categorias normativas utilizadas nas ciências sociais e jurídicas. A necropolítica obriga pesquisadores, legisladores e ativistas a questionar noções como universalidade dos direitos, igualdade perante a lei ou justiça distributiva, já que esses princípios frequentemente coexistem com dispositivos de morte seletiva. Para os formuladores de políticas públicas, por exemplo, torna-se fundamental identificar quais populações estão sistematicamente expostas à violência estatal e repensar os marcos regulatórios a partir de uma perspectiva antirracista e anticolonial. Da mesma forma, os órgãos de proteção dos direitos humanos precisam revisar seus protocolos de monitoramento e denúncia, incorporando indicadores que considerem não apenas violações formais de direitos, mas estruturas sociais e institucionais que naturalizam o extermínio. A necropolítica, nesse sentido, é uma chave de leitura que desvela os limites do humanismo liberal e os desafia a partir da experiência concreta dos condenados da Terra. Necropolítica é uma obra crucial para compreender as transformações contemporâneas do poder e os modos como a soberania se exerce por meio da violência, do extermínio e da exclusão. Sua força reside tanto na articulação teórica quanto na potência crítica de nomear o que muitas vezes é silenciado. O fato de que para milhões de pessoas viver é sobreviver à possibilidade permanente da morte imposta por estruturas políticas. A obra de Mbembe é especialmente útil para estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas de ciência política, filosofia, sociologia e estudos decoloniais. Ao mobilizar um vocabulário que conecta colonialismo, racismo, capitalismo e violência, Mbembe nos convida a repensar os fundamentos da nossa vida em comum e a imaginar formas de resistência e resistência.
Apesar de suas limitações, como a ausência de uma proposta mais clara de ação política ou de uma teoria robusta da resistência, Necropolítica permanece como um texto de referência obrigatório. Sua atualidade, sobretudo no Brasil, é brutalmente evidente. Em tempos de retrocessos democráticos e aprofundamento das desigualdades estruturais, ler Mbembe é, ao mesmo tempo, um exercício de lucidez e um chamado à responsabilidade ética. E você? Que outras conversas precisam ganhar voz por aqui? Deixa nos comentários os temas que a gente precisa trazer para a roda. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Estamos só começando, ainda há muito por construir.